Olá, pessoal! Meu nome é Caroline Rodrigues da Silva. Eu vou apresentar para vocês o curso completo de compras e serviços do planejamento da licitação à gestão contratual com um módulo especial sobre a sustentabilidade nas contratações públicas. O nosso curso vai se desenvolver em 12 módulos. Acompanhe comigo ali o conteúdo programático. No primeiro módulo, nós vamos ver alguns conceitos preliminares. O que é a licitação, quais são os modelos de administração pública, conceitos como princípios, quais são os princípios que possam influenciar nas contratações públicas. No segundo módulo, nós vamos trabalhar com o planejamento na administração pública. Afinal de contas, o que é o planejamento e por que a gente precisa planejar uma contratação? Qual que é a importância do planejamento? Quais são as etapas da contratação? Isso nós vamos ver no terceiro módulo. Desde lá, o planejamento inicial, a etapa interna ali dentro da administração do órgão, para definir termo de referência, projeto básico, todas essas etapas preliminares. Depois nós vamos ver também os aspectos quanto à seleção do fornecedor e o contrato. Vamos estudar então todas essas etapas da licitação. Depois, no quarto módulo, nós vamos trabalhar o termo de referência. Nesse termo de referência, vamos identificar seus principais elementos, a influência do termo de referência para a gestão contratual e a importância de verificar todos esses conteúdos ali para ter um termo de referência adequado à sua finalidade, de conseguir trabalhar na licitação, na contratação, com todos os elementos que estão nucleares ao objeto. Depois nós vamos ver no módulo 5º o valor estimado da contratação. Um dos aspectos fundamentais e que mais causam questionamentos, que é justamente como que eu consigo atingir o valor estimado da contratação? Quais são as metodologias, os parâmetros adequados e as dificuldades em relação ao valor? Depois, na sequência, vamos trabalhar a contratação de serviços. Os serviços, eles têm alguns requisitos diferenciados em relação às compras e em relação às obras. Por isso é importante que a gente trabalhe alguns conceitos desses serviços para conseguir também estabelecer todos os seus aspectos no termo de referência no projeto básico. Na sequência, nós vamos trabalhar com a elaboração do edital. Quais são os elementos principais, como que a gente pode elaborar um edital que seja claro, conciso e objetivo e que não traga dificuldades na sua interpretação. Depois nós vamos trabalhar a sustentabilidade nas licitações. Por que é importante trabalhar com o conceito da sustentabilidade? Como elaborar um edital sustentável, uma contratação pública sustentável? Partes práticas, quais são os manuais que a gente pode utilizar também como subsídio? Na sequência, nós vamos trabalhar a fase externa da licitação na modalidade pregão. E o pregão para a administração pública federal vai sofrer algumas alterações no seu modo eletrônico. Vamos trabalhar também um pouquinho dessas diferenças em relação ao decreto anterior, ao decreto atual e quais são as principais situações que a gente pode vivenciar e verificar no pregão na sua fase externa. Na sequência, nós vamos trabalhar também o sistema de registro de preços, em relação aos conceitos como ata de registro de preço, como trabalhar, quais são os signatários de uma ata de registro de preço e as principais obrigações e aspectos referentes à ata. Na sequência, nós vamos trabalhar a gestão dos contratos, também conceitos principais, quais são as principais cláusulas, como trabalhar aspectos como modificação contratual, reequilíbrio econômico-financeiro, recebimento do objeto, aplicação de penalidades, rescisão, até a fiscalização e a gestão contratual. E, por fim, nosso último módulo vai trabalhar sobre a gestão de riscos contratuais, algo muito recente na administração pública e de fundamental importância para garantir a eficiência na contratação. Vamos então começar o nosso curso? Bom proveito! Vamos lá, então, para o primeiro módulo. Nosso primeiro módulo, nós vamos trabalhar, então, com os conceitos preliminares da licitação. Vamos lá? Acompanhem comigo aí na tela. Primeiro, é importante que nós possamos compreender que a administração pública sofreu uma evolução aqui no Brasil, desde a época do Brasil colonial. Isso é importante por quê?
porque a gente consegue compreender por que algumas legislações estão trabalhando com conceitos diferentes, com procedimentos diferentes para garantir a eficiência da contratação. Questões como governança, governabilidade, gestão de risco, que são atuais para as contratações públicas, elas vêm de um modelo atual de uma administração gerencial. Então, lá no início, Brasil Colônia, desde o Brasil Colônia até 1930, nós tivemos um modelo da administração que era chamada de patrimonialista. Nesse modelo aqui, nós tínhamos uma confusão entre o que era o público e o que era privado. Tanto o imperador quanto o monarca, eles confundiam o público com o privado, o que fazia com que tivéssemos algumas características dessa administração, como, por exemplo, a pessoalidade das contratações, o clientelismo e, é claro, nós não tínhamos um interesse público em relação às contratações. O que permeava, na verdade, era o interesse do monarca, o que fazia com que nós não tivéssemos um procedimento transparente, sequer havia um procedimento formal. Tudo era informal, era verbal, de acordo com a vontade ali do imperador, do monarca, do governante e para atender não somente aos seus interesses, como também dos seus clientes. É claro que esse tipo de administração não poderia dar certo, né? Ou seja, nós não tínhamos transparência, não tínhamos controle. E depois nós tivemos que alterar, ter uma reforma administrativa para conseguir trazer um pouco mais de controle. Veja então algumas características dessa administração patrimonialista. Prevalecia o privado, ou seja, era o interesse ali do governante, havia trocas de favores e clientelismo, o patrimônio do gestor se confundia com a coisa pública e nós tínhamos concepções autoritárias. É claro que nessa época havia muita corrupção e nepotismo. Em relação às contratações públicas, todos os interesses acabavam vindo em relação ao governante. Depois nós tivemos um rompimento desse patrimonialismo e ainda assim, infelizmente, a gente consegue ver alguns desses aspectos nos outros modelos ali da administração. O próximo, então, foi burocrático. Foi uma total quebra de paradigma em relação a esses aspectos de não ter controle, de não ter transparência, de não ter procedimentos. Era, então, instaurado o modelo de administração burocrático. Isso, na década de 30, nós tivemos no mundo inteiro muitas transformações. Nós tivemos a crise de Nova York, da Bolsa de Nova York. O que fez então com que, nessa crise econômico-financeira mundial, nós tivéssemos aqui no Brasil que ter um controle um pouco maior em relação às finanças públicas, em relação às contratações públicas. Esse modelo burocrático, então, trouxe algumas características importantes, justamente por conta dessa quebra de paradigma em relação ao modelo anterior. Nós tínhamos, então, um atuar mais regrado, mais voltado aos procedimentos, com maior transparência na contratação. Nós tínhamos uma fiscalização em relação ao gestor. O controle da administração pública, ele era um controle a priorístico. Por quê? Porque havia sempre uma desconfiança em relação à corrupção, em relação à pessoalidade da contratação, o que faria então que nós tivéssemos uma relação horizontalizada na gestão, ou seja, quem elaborasse um documento tinha que passar para o superior, que passava para o superior, para o gestor e assim por diante. Isso para quê? Trazer uma amarra, um controle em relação aos gastos públicos. Nós tivemos, então, procedimentos administrativos formais e dispendiosos. É claro que funcionou muito bem esse modelo lá no início, quando nós tínhamos aquela festa em relação às despesas públicas. Porém, esse modelo, conforme ele foi sendo utilizado, esse modelo burocrático, ele começou a mostrar que ele era dispendioso, extremamente procedimental e moroso. Ele não trazia eficiência nas contratações. Então, nós tivemos que ter uma nova reforma administrativa. Essa reforma veio lá na década de 90 e trouxe como um norte a eficiência das contratações. Nós precisamos de contratações eficientes, contratações rápidas, mas também com controles e com procedimento. Mas eu não posso gastar toda a minha energia em relação ao controle do procedimento sem pensar no resultado da contratação. Por isso que nesse novo modelo, modelo gerencial,
é muito importante verificar o resultado, o objeto, a efetividade da administração pública. Quais são as características, então, desse modelo gerencial? Que por mais que venha lá da década de 90, agora que a gente está começando a torná-lo mais efetivo. Nós temos, então, uma flexibilidade da gestão, ou seja, a gente tenta tirar essa marra burocrática, essa marra procedimental, cheia de procedimentos, cheia de regras em relação a todas as etapas de uma contratação. Nós temos também como característica a eficiência administrativa. Temos cada vez menos pessoal para trabalhar nas contratações, cada vez menos recursos, então nós temos que otimizar, racionalizar a contratação pública. Foco na efetividade, nos resultados. O resultado é sempre mais importante que o próprio procedimento. Continuamos com princípios administrativos aplicáveis no procedimento, mas nós temos que ter um foco ali no resultado, em reduzir o tempo da contratação, em contratar cada vez produtos de maior qualidade, com maior eficiência. Temos também a governança administrativa, a gestão da gestão. É você ter competência para conseguir gerir a administração pública. Foco na liderança, em estratégias e controle da própria gestão pública. Também temos uma participação social, quando nós temos uma transparência maior em relação às ações administrativas, o que faz com que a própria população possa participar. Tenhamos canais de denúncia, tenhamos todos os documentos cada vez mais transparentes para que as pessoas possam ter esse controle social da administração pública. E, por fim, gestão de riscos. A ideia da gestão de riscos, como nós vamos ver lá no último módulo, é justamente amarrar um aspecto de uma futurologia, ou seja, a possibilidade de algum resultado não ser obtido e conseguirmos identificar a probabilidade e também o impacto nos resultados de determinados eventos. Essa é a ideia da gestão de riscos. Possamos verificar as consequências dos atos, nos antevermos em relação a essas consequências para termos medidas para evitar ou não conseguir um determinado objeto ou não ter o resultado que nós esperamos e planejamos anteriormente. Então, com base nessa evolução da administração, a gente consegue já entender muitos dos aspectos das novas legislações, dos novos regulamentos que estão vindo por aí, para tentar trazer esse foco da eficiência. E é justamente esse o foco também aqui do nosso curso e do tema de planejamento das contratações. Continuando então, vamos fazer uma contextualização. Afinal de contas, o que é licitação? O que vem a ser compreendido como um processo licitatório? Se vocês verificarem ali no nosso desenho, vejam ali, nós temos um órgão, uma entidade, seja da administração pública, direta, indireta, também entidades do Sistema S que são obrigadas a realizar licitações de acordo com o seu regulamento próprio. Todas essas entidades, esses órgãos, quando eles quiserem identificarem uma demanda, uma necessidade para a construção de uma obra, para a aquisição de um bem, de um produto ou para a contratação de um serviço, devem fazê-lo utilizando-se um procedimento que está delimitado na lei ou em regulamento. Esse procedimento tem como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa com isonomia para qualquer interessado que venha e que tenha interesse ali em realmente participar da licitação e, é claro, também agora com um novo tempero das licitações com sustentabilidade. Pois bem, então quando ele tem essa demanda, esse objeto realiza um procedimento licitatório, e, portanto, quem participa vem, apresenta sua proposta, apresenta seus documentos e aquele que for considerado vencedor dentro dos critérios estabelecidos em um edital que vai ser publicado, ele vai ser o vencedor e, portanto, vai celebrar o contrato com a administração, com a entidade. Uma licitação, então, portanto, é um procedimento administrativo que visa contratar a proposta mais vantajosa com isonomia e sustentabilidade dentro dos interesses da administração pública, direta ou indireta, ou das entidades do Sistema S. Todo esse procedimento é formal e ele está contemplado em lei ou em regulamento e também no edital da licitação. Por isso é tão importante que possamos elaborar um edital de licitação de forma clara e objetiva, para que possamos, assim,
atrair o maior número possível de competidores e que traga a proposta mais vantajosa. A própria licitação, ela tem um fundamento que está na Constituição Federal. Então, agora a gente já teve um conceito preliminar de licitação, a gente consegue compreender qual que é o seu fundamento. E lá na Constituição Federal, que é a base de todas as leis no Brasil, no artigo 37, inciso 21, nós temos a regra. Acompanhe ali comigo. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Esse inciso 21 da Constituição, do seu artigo 37, então, é a base de todas as demais legislações que regulamentam a licitação pública no Brasil. Por isso é tão importante que a gente consiga compreender essa base. E por conta desse mesmo inciso do artigo 37, nós temos a Lei 8666 de 1993, que regulamenta e que estabelece o procedimento licitatório para a administração pública direta. A administração pública indireta, formada pelas empresas estatais, como sociedades de economia mista e empresas públicas, elas têm uma legislação desde o ano de 2016, a Lei 13.303, que estabelece as normas voltadas às contratações públicas dessas entidades. As entidades do Sistema S têm regulamentos próprios de licitação também. Características desses três ordenamentos, desses três regulamentos, é que todos eles têm essa base ali na Constituição. Então, lá na Lei 8666, para acompanharmos, ela que vai servir como base aqui para o nosso curso. Artigo 2º traz também esse aspecto da obrigatoriedade da licitação. Acompanhe ali comigo. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Então vejam que esse artigo 2º, ele já traz a obrigatoriedade da licitação quando a administração pretender realizar todos esses objetos, obras, serviços, compras, alienações, concessões, enfim, todos esses objetos que estão contemplados no artigo 2º devem ser precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses que constam, inclusive, na própria lei. Vamos entender um pouquinho melhor, então. No artigo 3º da lei, nós temos todos os princípios que vão orientar as licitações. E aqui também nós conseguimos identificar os objetivos das licitações. Vejam ali o texto. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Como nós verificamos, então, no artigo 3º, nós conseguimos identificar os objetivos de uma licitação, que é atender a proposta mais vantajosa, com isonomia e atendendo ao desenvolvimento nacional sustentável. Afinal de contas, o que vem a ser essa proposta mais vantajosa? Vamos compreender um pouquinho. Eu lembro que um dia me perguntaram, com o que você trabalha? Respondi que era com licitação. Licitação é aquele negócio do menor preço, certo? Errado, não é somente o menor preço, mas isso é algo que foi difundido no Brasil inteiro, que licitação é sinônimo de menor preço.
Não. Licitação é sinônimo de proposta mais vantajosa. Então vejam ali, a proposta mais vantajosa deve ter um objeto compatível tecnicamente. Como nós vamos identificar ao longo do nosso curso, na etapa de planejamento da contratação, nós devemos identificar uma necessidade, essa necessidade vai gerar um objeto e esse objeto vai me trazer uma série de requisitos técnicos que devem ser atendidos pelos licitantes. Portanto, a administração, a entidade, vou estabelecer quais são os critérios mínimos de qualidade para aquele meu objeto. Por isso que a proposta mais vantajosa é aquela que deve atender a esse objeto de forma técnica. Além do objeto compatível tecnicamente, a proposta mais vantajosa é aquela que traga um preço que seja compatível com o mercado. Ou seja, eu não posso adquirir um produto se no mercado nós temos esse produto com um valor muito inferior em relação às mesmas obrigações ali do meu edital. Por conta da necessidade do melhor atendimento possível em relação aos recursos públicos que são dispendidos com a contratação, nós devemos ter uma racionalização em relação à contratação. Por isso que nós temos um valor estimado que vai acabar balizando essa proposta mais vantajosa. Então, ela só vai ser vantajosa se ela for com um valor adequado para atender as minhas necessidades dentro de parâmetros de mercado. E, por fim, o novo objetivo da licitação, e que também está inserido nesse aspecto da proposta mais vantajosa, é a promoção da sustentabilidade. Nós vamos ter um módulo específico para trabalhar com a sustentabilidade nas contratações. Mas saibam todos que, de início, já adiantando um pouco desse nosso módulo, a sustentabilidade ela é apoiada no tripé social, econômico e ambiental. Por isso, hoje, a proposta mais vantajosa é aquela que consiga trazer uma vantagem também em relação a essa sustentabilidade. Nós temos alguns conceitos para auxiliar a compreensão do que vem a ser essa proposta mais vantajosa. Acompanhe ali comigo na tela. Marçal Justem Filho diz que a proposta mais vantajosa, ela refere-se a uma adequação e satisfação do interesse coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível configura-se pela conjugação de dois aspectos para esse doutrinador. Um deles refere-se à prestação a ser executada pela administração e o outro aspecto vincula-se à prestação a cargo do particular. Essa vantagem, então, apresenta-se quando a administração assume o dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo-benefício. E é justamente essa a maior característica dessa vantajosidade em relação às contratações públicas. É o custo-benefício, aquilo que tem a maior qualidade possível com o menor valor. A proposta mais vantajosa para o TCU é considerada aquela que ofereça o bem ou serviço requerido na licitação pelo menor preço, sem prejuízo da qualidade do produto ou do serviço ofertado. Mesmo que a maior vantagem oferecida não seja necessariamente o menor preço. Um preço menor representará inexoravelmente uma vantagem maior quando mantidas as demais condições. Novamente, a ideia da proposta mais vantajosa vincula sempre um aspecto de qualidade do objeto em relação à prestação do serviço, à obra ou ao produto que vai ser adquirido em relação a um valor de mercado. Tanto menor o valor, assumindo-se todas as obrigações do contrato, tanto maior é a vantagem para a administração e é isso que o administrador e o gestor devem sempre buscar em relação às suas contratações. A proposta mais vantajosa, portanto, traz esse preço compatível com o mercado. E aqui é importante que a gente estabeleça que o contrato ele é formado pela remuneração ao particular e pelo encargo que ele se dispôs a executar com base ali na licitação, por ter participado da licitação. Então, esse aspecto de remuneração mais os encargos, que faz com que a gente consiga compreender o contrato de uma forma macro, traz também esse aspecto da vantajosidade. Regras de mercado vão acabar operando nesse aspecto.
no sentido de avaliar os valores de mercado que sejam sempre compatíveis com todas as obrigações ali decorrentes. Por isso que é importante lá na especificação do objeto, nunca especificar de uma forma que a gente acabe reduzindo a competitividade da contratação e com isso elevando o seu preço. Por isso que lá a Constituição estabeleceu que só vão ser aceitas as exigências em relação à qualificação técnica, econômica, financeira que sejam indispensáveis à execução do objeto. Essa relação, essa adequação entre o contrato e a prestação que são fundamentais para estabelecer essa vantajosidade das contratações. E o preço estimado ali, só para a gente finalizar essa parte, ele é aquele que vai ser avaliado de acordo com o próprio mercado. Ele vai balizar o julgamento das propostas, ele também vai definir a dispensa ou não do processo licitatório e também vai trazer informações quanto o preço inexequível ou excessivo. Além do mais, é claro que é com base nessa pesquisa de mercado, que a gente vai identificar ali também num dos nossos módulos do curso, que nós conseguimos identificar se há realmente recursos disponíveis para fazer frente à despesa daquele objeto. Finalizando aqui, outro aspecto da vantajosidade das propostas, além do aspecto de qualidade, além do aspecto de preço, é o da sustentabilidade nas contratações. Para adiantar um pouquinho também o nosso módulo de sustentabilidade, o desenvolvimento nacional sustentável, ele foi incluído como um princípio nas licitações por meio da Lei 12.349 de 2010. Ela acabou inserindo esse novo princípio que veio, na verdade, como um objetivo para todas as licitações, para todas as contratações. As contratações públicas, portanto, devem promover o desenvolvimento nacional sustentável naquelas 3 características: ambiental, social e econômico. Portanto, se nós pegarmos todos esses temperos, qualidade, preço e sustentabilidade, nós conseguimos, enfim, encontrar a proposta mais vantajosa para a administração. E aqui a gente consegue identificar nesse novo quadro ali qual que é o objetivo de uma licitação. Nós temos uma finalidade material, que é o atendimento de uma necessidade, de uma demanda, e nós temos também as finalidades legais, porque a própria lei estabeleceu como finalidades da licitação a isonomia, a proposta mais vantajosa e o desenvolvimento nacional sustentável. Antes de entrarmos nos princípios propriamente ditos, aqueles que estão no texto da lei e do regulamento, nós temos alguns princípios que são informais, que são aqueles que todos conseguem identificar aí no órgão, na entidade. Vamos ver se vocês conseguem identificar algum deles. Tem o princípio que é o do sempre foi assim. Conhecem? Ele é muito aplicado. O sempre foi assim diz o seguinte: eu não vou alterar o meu posicionamento, eu não vou alterar o meu edital, eu não vou incluir esse planejamento porque sempre foi assim. E junto com esse sempre foi assim tem o tal do nunca deu errado. Se nunca deu errado, sempre foi assim e vai continuar sendo. Será que está correto ou não, pessoal? Não. Por quê? A administração evolui, as licitações nem sempre são eficientes, nem sempre trazem o melhor resultado. Por isso é importante hoje, nessa nova administração que é gerencial, conseguirmos controlar, analisar todos os nossos atos e modificar aquilo que não está dando certo. Por isso que é importante que nós possamos monitorar todas as nossas contratações e alterar aquilo que for necessário. Se for necessário aumentar o número de exigências, vamos fazer isso. Se for necessário alterar o modelo de contratação, vamos fazer isso, sempre em busca de um resultado ótimo para a administração, sempre em busca da eficiência da licitação junto com outros princípios. Por fim, quando a gente consegue alterar esses princípios aí do sempre foi assim porque nunca deu errado, nós temos outro princípio informal do tal do tem um modelinho, é o tal do copia e cola. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós não podemos simplesmente copiar modelos de outros órgãos, de outras entidades. É claro, nós podemos nos inspirar naquilo que está dando certo, mas sempre olhando as nossas características, as nossas necessidades, as nossas atribuições, tá? Por isso, esses 3 princípios aqui deixamos de lado e vamos agora compreender quais são os princípios
formais da administração pública. Esses princípios estão lá na própria Constituição, no artigo 37, e nós vimos também que na Lei 8666, ela traz também esses princípios, o regulamento das entidades do Sistema S, e a Lei 13.303 das estatais, igualmente traz os princípios. Afinal de contas, o que quer dizer essa palavrinha princípios? Princípios, pessoal, eles são ideias nucleares de um sistema. Eles são enunciados que trazem sentido às normas. Quando nós utilizamos um princípio, nós conseguimos extrair a melhor interpretação das normas. Por isso, eles são tão importantes quanto as normas. Eles vão trazer sentido à gestão, às decisões a serem tomadas ao longo de uma contratação. Quando nós conseguimos compreender esses princípios, é muito mais fácil trabalhar com as licitações. Vejam então, vamos ler ali alguns desses princípios. Primeiro deles, o da legalidade. O da legalidade, um dos mais importantes desses princípios, diz o seguinte: o gestor ele deve atuar de acordo com a lei. Aquilo que não está compreendido na lei, ele não pode fazer, ele não pode extrapolar os limites legais. A atuação em estrita consonância com o ordenamento jurídico. O segundo princípio é o da impessoalidade. Lembram vocês lá naquele primeiro estágio da administração no Brasil, que era o estágio do patrimonialismo? Lá não havia impessoalidade, muito pelo contrário. O gestor atuava de acordo com a pessoa que estava ali sendo contratada, se ele gostasse ou não, se era seu amigo ou seu inimigo. Agora, em relação ao princípio da impessoalidade, toda a atuação do gestor, dos órgãos competentes, da comissão de licitação, do pregoeiro, do fiscal de contrato, deve ser pautada pela impessoalidade. O modo que eu vou tratar os licitantes, os contratados, deve ser sempre igual, sempre de forma objetiva e impessoal, isenta de qualquer tipo de valoração subjetiva. O terceiro princípio ali é o da moralidade. A moralidade é um princípio que está vinculado a questões de ética, de moral, que por vezes são difíceis de serem conceituadas. Porém, a atuação com moralidade é sempre uma atuação vinculada à lei, à impessoalidade, ao objetivismo em relação ao julgamento, a atuação em conformidade com moral e ética, em compatibilidade com a finalidade e a natureza do ato. O próximo princípio é o da igualdade ou da isonomia. Significa o seguinte: quem tiver interesse em contratar com a administração vai ser tratado do mesmo modo, com igualdade. Mas esse princípio ele tem alguns contornos próprios. Eu só posso tratar com igualdade quem esteja numa mesma condição. Se houver alguma diferença em relação a eles, eu tenho que promover uma neutralização dessas diferenças para que eles possam concorrer com isonomia. Por isso que veio a Lei Complementar 123 em relação à aplicação de um tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Elas não conseguem competir com as grandes empresas em pé de igualdade em relação às licitações. Por isso que foi dada essa Lei Complementar 123, concedido esse tratamento diferenciado para que assim ela consiga neutralizar as suas diferenças em relação às grandes empresas. O próximo princípio é o da publicidade. A publicidade diz o seguinte: todos os atos de uma licitação, de uma contratação pública, são públicos, deve ser dada ampla transparência aos mesmos. A única exceção à publicidade é o da proposta até o momento de sua abertura. Depois, todos os atos são públicos, os contratos são públicos, as pesquisas de preço são públicas, os termos de referência, o edital é público após a sua divulgação em imprensa oficial. O próximo princípio é o princípio da probidade. A probidade é uma atuação do gestor com honestidade, é uma espécie de moralidade administrativa. E vejam que muitos desses princípios acabam se completando, justamente para dar o melhor alcance possível à lei. Na sequência, nós temos ali o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento convocatório, o edital da licitação, a partir do momento que ele é publicado, ele vira lei entre as partes. Ou seja, eu tenho que cumprir todas as regras que estão estabelecidas ali naquele instrumento.
Se houver necessidade de alteração, eu tenho que promover essa alteração de modo formal, republicando o edital. E se essa alteração ainda provocar alguma alteração em relação às propostas, aos documentos, ou seja, se ela influenciar as informações que vão ser passadas pelos licitantes no momento da licitação, eu tenho que reabrir o prazo de publicidade. Por isso é tão importante estabelecer e elaborar um edital com muita objetividade, com muita cautela, para evitar que ele seja depois alterado ou tenha alguma situação ali que traga algum tipo de obstáculo em relação à compreensão dos seus termos. O próximo princípio ali é o princípio do julgamento objetivo. Todo julgamento que vai ser promovido ao longo de um processo licitatório é sempre objetivo, é de acordo com a finalidade, de acordo com a necessidade, de acordo com o objeto da licitação. Nunca de acordo com a pessoa que vai ser contratada. Eu não posso estabelecer situações e critérios no edital de licitação, ou mesmo num contrato, que façam com que o gestor posteriormente avalie com critérios subjetivos e pessoais a melhor ação ali naquele aspecto. Por isso é importante que esse julgamento realmente seja objetivo. Princípio da competitividade. Esse princípio diz o seguinte: quanto maior a competitividade numa contratação, tanto menores podem ser os valores, tanto maiores as chances de propostas mais vantajosas. Por isso é importante que a competitividade traga sempre elementos técnicos, ou seja, qualquer situação que venha a afetar o princípio da competitividade no edital, ela só vai ser lícita e regular se ela tiver justificativa técnica. Vai restringir a competitividade? Não tem problema nenhum, desde que tenha uma justificativa técnica suficiente para orientar aquela restrição à competitividade. Por fim, nós temos ainda outros 3 princípios. Eficiência. Esse princípio da eficiência que veio transformar a administração pública da burocrática para a gerencial. O princípio da eficiência diz o seguinte: na escolha dos meios para uma determinada ação, uma determinada contratação, eu tenho que sempre vincular aqueles que sejam mais adequados, mais rápidos, mais céleres em busca da melhor contratação. A eficiência traz em si uma questão de estratégia. Quais são os meios mais adequados para conseguir a obtenção de um determinado resultado. Isso acaba trazendo uma celeridade muito maior em relação às contratações e, é claro, uma contratação mais célere traz um resultado muito melhor para a própria administração pública. Princípio da finalidade. A finalidade está vinculada à consecução de um resultado de interesse público. Saindo lá daquele patrimonialismo da administração pública, toda contratação tem que ter um objetivo de interesse coletivo, de interesse público, seja em relação a um objeto de qualidade, seja em relação a um preço que seja compatível com o de mercado. A finalidade de toda contratação é sempre essa, de interesse público, de utilizar da forma mais adequada os recursos públicos disponíveis para a administração, para as entidades. E por fim, nós vamos apontar também o princípio da razoabilidade. Esse princípio diz o seguinte: toda atividade administrativa deve respeitar postulados de proporcionalidade. Ou seja, será que uma determinada ação, uma determinada exigência é proporcional em relação ao objeto? Ou ele está indo além daquele meu objeto ou aquém do meu objeto? Vai ser desproporcional quando, para atingir uma determinada finalidade, um determinado objetivo, eu acabe extrapolando postulados de razoabilidade. Por isso é tão importante também esse princípio da proporcionalidade em toda a atuação, não somente da licitação, como também da fiscalização do contrato. Aplicar uma penalidade, por exemplo, de uma multa severa, de uma suspensão do direito de licitar para algo, para uma ação do agente particular que não traga prejuízos para a administração, é desproporcional, vai contra o postulado da razoabilidade. Por fim, pessoal, outros 3 princípios: motivação, formalismo e economicidade. O princípio da motivação vincula todo o atuar da gestão, seja em relação ao julgamento da licitação ou ali na fase de execução do contrato, a justificativa dos atos.
Tudo aquilo que restringe a competitividade deve ser motivado tecnicamente, economicamente, sempre vinculado à legalidade. O princípio do formalismo, por mais que nós já tenhamos saído da administração burocrática, esse princípio ainda é importante para ter controle na administração pública. Então, o formalismo diz que as nossas ações, os atos na licitação devem ser formais de acordo com as normas prescritas em lei. Por exemplo, a lei veda o contrato verbal. É uma relação com o princípio do formalismo. Todos os contratos devem ser escritos, porque a forma prescrita na lei é essa. E, por fim, o princípio da economicidade, vinculado à proposta mais vantajosa também. Na escolha de todos os meios, vamos buscar aquele que traga o menor dispêndio de recursos públicos. Além desses princípios que estão ali na lei, que estão na Constituição, nós temos alguns preceitos que são contemporâneos, para que a gente consiga compreender toda a contratação pública. Vejam ali rapidamente o que nós podemos citar como preceitos contemporâneos para as contratações. Definição clara de objeto, que garanta atendimento à necessidade com qualidade, preço adequado e sem restrição imotivada. O preço justo do objeto em relação aos encargos e à remuneração, regras claras da competição em observância aos preceitos legais. Temos também o incentivo à competição justa e isonômica, motivação técnico-jurídica das restrições, exigências indispensáveis para garantir o cumprimento do objeto, desclassificações e inabilitações motivadas por descumprimento de exigências essenciais. Por fim, nós temos decisões devidamente motivadas, e aqui eu trago para vocês a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi alterada no ano passado e que traz esse aspecto da necessidade de motivar, de justificar todas as ações e sempre considerando as consequências práticas da decisão. Atendimento às regras orçamentárias e o vencedor definido por critérios objetivos na licitação. Vejam, portanto, que esses preceitos contemporâneos, eles fazem a relação entre os princípios legais e na prática a gente consegue ver como que conseguimos aplicar todos esses princípios e os preceitos na contratação pública. E assim a gente encerra esse primeiro módulo em relação aos conceitos principais da contratação pública. No próximo módulo nós vamos ver o planejamento das contratações. Fiquem com a gente!